Olá! Na videoaula de hoje, estudaremos um pouco sobre os aspectos quantitativos da eletrólise. Para isso, veremos brevemente como surgiram algumas constantes que são utilizadas hoje para os cálculos e iremos finalizar com um exemplo aplicado para praticarmos um pouco. Como estudamos até aqui, a eletrólise consiste em um processo não espontâneo em que uma reação química é gerada pelo fornecimento de corrente elétrica ao sistema. A indústria eletroquímica tem avançado muito e desenvolve muitas substâncias a partir de processos eletrolíticos. Para isso, fica evidente que são necessários os cálculos, a fim de não desperdiçar matéria-prima. Dessa forma, o primeiro tópico que queremos introduzir é que os principais cálculos em processos eletrolíticos têm como base os coeficientes da semi-reação, ou seja, o número de mols de elétrons envolvido na semi-reação e o número de mols da substância em questão. Mas o que seria exatamente esse número de mols de elétrons? Bom, um número que já conhecemos é o número de Avogadro, que nos diz que o mol contém 6,022 vezes 10 na 23 partículas. Portanto, um mol de elétrons corresponde a 6,022 vezes 10 na 23 elétrons. No entanto, um elétron apresenta uma determinada carga, que na verdade já temos conhecimento, a carga unitária. E essa carga do elétron, em módulo, é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Como conhecemos a carga de um único elétron, podemos determinar então a carga de um mol de elétrons, pela seguinte regra de 3. Esse valor de aproximadamente 96.500 coulombs é a carga total de um mol de elétrons e foi denominada como constante de Faraday, em homenagem ao inglês Michel Faraday. Ou seja, um mol de elétrons corresponde a 1 Faraday, que por sua vez são 96.500 coulombs. Essa relação é muito utilizada para realizar os cálculos. O próximo ponto que iremos abordar, vocês estudam também em física, na parte de eletricidade. Uma das relações fundamentais da eletricidade diz respeito à intensidade da corrente elétrica que atravessa um circuito, e ela pode ser dada pela seguinte equação, em que Q é a carga em Coulomb, I é a intensidade de corrente elétrica medida em ampere e ΔT é o intervalo de tempo do processo em segundos. Podemos observar, rearranjando a equação, que ampere nada mais é do que Coulomb por segundo. A unidade de medida leva esse nome em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. É com base nessa relação e com a constante de Faraday que são realizados os cálculos de processos eletrolíticos. Bom, para compreender mesmo e fixar o conteúdo, nada melhor do que ver isso na prática, não é? Então, vamos resolver um exemplo aplicado. Um técnico encarregado de uma indústria de eletrodeposição, galvanoplastia, precisa depositar em uma peça metálica um revestimento de 11,74 gramas de níquel. A peça metálica, o cátodo, estará imersa em uma cuba eletrolítica e a corrente elétrica que atravessará o circuito, medida com o auxílio de um amperímetro, será de 96,5 amperes. Por quanto tempo a eletrólise deve ocorrer para que a massa desejada de níquel se deposite sobre a peça? Antes de iniciarmos a resolução do problema, vamos esclarecer 3 coisas. Primeira, galvanoplastia é um processo eletrolítico aplicado na indústria e que estudaremos no nosso próximo episódio aqui no canal. Por isso, fique ligado para não perder. Segundo, amperímetro é um aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica que atravessa determinado circuito. E por último, vale ressaltar que esses exercícios podem ser resolvidos de diferentes maneiras, de forma mais direta ou fazendo um passo a passo. Aqui iremos fazer de uma forma mais detalhada, passo a passo para ninguém se perder. Quando você se sentir mais confiante e tiver a prática, pode resolver o exercício de forma mais direta sem problema algum. Então vamos lá. O primeiro passo é determinarmos a carga em Coulomb que deve atravessar o circuito da eletrólise para produzir níquel metálico. Para isso, analisamos primeiro a semi-reação de redução do níquel. A proporção é 2 mols de elétrons para 1 mol de níquel metálico. Assim, a quantidade de carga que atravessa o circuito é 2 vezes F, que é 2 vezes 96.500 coulombs, resultando em 193.000 coulombs. No entanto, de acordo com a proporção, essa carga corresponde a 1 mol de níquel metálico, e 1 mol de níquel equivale a 58,7 gramas, que é a massa molar do níquel.
Só que não é essa massa que o técnico precisa depositar sobre a peça metálica. Ele quer depositar 11,74 gramas de níquel. Dessa forma, basta determinarmos qual o número de mols referente a essa massa. Sabemos que 1 mol de níquel está para 58,7 gramas. Então, 11,74 gramas equivale a 0,2 mol de níquel. Agora, podemos descobrir então a quantidade de carga que deve atravessar o circuito para depositar essa massa. Como 193.000 coulombs estão para 1 mol de níquel, 0,2 mol de níquel corresponde a 38.600 coulombs. Esta é a quantidade de carga que deve atravessar o circuito para depositar 11,74 gramas de níquel metálico. Agora, por quanto tempo a eletrólise deve ocorrer aplicando-se a corrente de 96,5 amperes? É isso que vamos calcular para responder o problema. Basta utilizarmos a equação e veremos que o tempo necessário é de 400 segundos. Ou seja, para que a massa desejada de níquel se deposite sobre a peça, é necessário que a eletrólise ocorra por 400 segundos. E essa foi a videoaula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, basta deixar um comentário aqui no vídeo ou então nos contatar através dos e-mails que estão na descrição. E fique ligado no canal para não perder o próximo episódio, pois iremos ver algumas aplicações bem interessantes da eletrólise, como essa do exercício que acabamos de resolver. Até mais!